Van, toda vez que a pessoa fala para mim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, é mais ou menos isso que eu vivo no dia a dia, sabe? E hoje a gente vai falar sobre um tema que é polêmico, principalmente porque é exatamente a verdade de como acontece, porque você atrai o que você tolera, e aí você gera esse caos na sua vida hoje. Quando a gente escolhe exatamente porque a gente tem ali algo para aprender naquela escolha e a gente começa a refletir então sobre isso, né? Por que que eu atraio o que eu tolero? Então é verdade mesmo que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Não é nesse sentido que a gente traz esse tema de hoje, né? Mas para você refletir, se a sua agenda hoje ela tá cheia de movimentos, de situações, de coisas que você tem que administrar, muitas vezes não é porque você tem muito trabalho, mas porque você desaprendeu a criar o seu próprio território e colocar a sua própria vontade. Como assim, Ivan? Explica. Você já ouviu falar, as pessoas falarem aí que a gente precisa aprender a impor limites, limites saudáveis? Que falar não é primordial e essencial para a gente aprender, mas você, quando pensa de falar não para alguém, começa a te dar aquela taquicardia, aquela aceleração, aquela ansiedade, e você começa já a passar mal de pensar que aquela pessoa não vai gostar de você. Vã, mas é meu irmão, é minha irmã, é o meu chefe, eu não posso falar não para o meu chefe. Mas por quê? Qual é o impedimento? Qual é a dificuldade? Qual é o desafio de não falar não para essas pessoas quando você realmente não pode? Você não está mentindo. Você está colocando uma verdade naquela situação. As relações, elas têm três bases cruciais: a verdade, o respeito e o diálogo. Se você está falando a verdade, se você respeita e considera a outra pessoa tanto quanto você também se considera. Se você percebe que a relação de vocês é baseada mais no respeito e na reciprocidade, qual o problema de você falar não e explicar? Se é que você precisa explicar o não. O não é não. Mas a depender da sua situação interna e como é que o não se manifesta, né? Você vai ter que explicar. E qual é o problema de você criar esse diálogo para explicar esse não para essa pessoa, de por que que agora é não, quando antes não era? Quando antes você se sacrificava para poder fazer. Porque esse caos que você vê ao redor das situações é a sua dificuldade de trazer você para dentro dessa relação, de você trazer o seu limite, de você trazer o respeito para essa relação. E se você não ocupa o seu espaço, alguém vai ocupar por você. E geralmente isso acontece de forma desordenada, bagunçada, criando caos. E você acha que está normal resolver esse monte de caos, mas não está. E você está pagando com a sua saúde, você está pagando com o seu tempo, você está pagando com o investimento de situações que poderiam te levar para um outro lugar, te auxiliar de uma outra forma, pelo simples fato de você não conseguir dizer não. Você está perdendo o limite geográfico da sua alma. Sabia disso? Porque é necessário impor esse limite. É necessário e saudável que você deixe claro nas relações onde acaba o limite da outra pessoa e começa o seu. Você já parou para pensar sobre isso? Não, Van, é impossível para mim, é inadmissível para mim falar não. Por incrível que pareça, 2026 e nós temos pessoas com esse dilema.
Nós temos pessoas com essa dificuldade. Van, como é que eu vou falar não para o meu cliente? Meu cliente me pediu e meu cliente é rei, né? Se eu vou falar não para o cliente, ele vai me negar o trabalho e vai quebrar o meu faturamento. Eu não posso dizer não. Existem meios e maneiras de você dizer não. Talvez a sua comunicação não esteja assertiva o suficiente para que você consiga dizer não de uma forma que seu cliente entenda. Ah, mas eu prometi. Ah, mas então. Por que que você faltou com a verdade quando você prometeu? Por que que você desrespeitou a relação quando você prometeu, sabendo que o limite era inalcançável? Por que que você prometeu para manter o cliente ao invés de dizer a verdade? Todo mundo prefere a verdade. A verdade não merece castigo. Já ouviu falar esse ditado? Pois é exatamente isso. No mundo corporativo, quanto mais verdadeiro você for, mais as outras pessoas vão confiar em você. Aqui, quando você olha para mim, trazendo esses conteúdos para você, você só vai ver a verdade do que eu estudo, a verdade do que eu pesquiso, a verdade do que eu vivo, essencialmente falando. E de um ambiente terapêutico, de um ambiente de saúde mental, de um ambiente onde a gente trabalha o nosso fortalecimento emocional, eu jamais vou trazer para você aqui situações inverídicas, ferramentas inverídicas, processos inverídicos, porque eu nem estaria aqui fazendo o que eu faço. Não é à toa que eu fui ser advogada antes de ser terapeuta, porque a ética sempre foi um norte dos meus relacionamentos. E hoje eu sou extremamente transparente com os meus clientes, sejam esses clientes empresas ou pessoas, ou profissionais, ou pessoas que precisam do meu apoio. Por quê? Porque eu sei que a verdade fortalece o diálogo e fortalece a relação também, principalmente. Então, quando você está tendo que administrar esse caos fora, é porque dentro você já escolheu o caos. Dentro você já facilitou o caos. O caos da mentira, o caos da sua invalidação como pessoa. Porque você se invalida quando você acha que o outro é mais importante do que você. Quando você acha que o outro merece mais respeito e consideração do que você. E você só perde nessa situação. Toda situação tem um limite. Toda relação também tem um limite saudável. E quando você abre caminho, abre espaço para que esse limite saudável seja quebrado, lá na frente você vai sofrer as consequências desse limite. Agora você tem uma certa movimentação dentro do caos, mas lá na frente a sua consciência vai te cobrar esse posicionamento, esse direcionamento e principalmente a verdade com você. E se você quer que as outras pessoas te respeitem, comece a colocar ordem nesse caos. O que que pode estar por trás desse caos, Van? Vamos aprofundar um pouco mais, né? Pode haver dependência emocional, pode haver medo de solidão, pode haver dificuldade de você enxergar a realidade da sua própria importância na vida do outro. Principalmente se você criou expectativas irreais nessa relação com o outro. E agora você não está sabendo lidar. Quando a gente cria expectativa com o outro, deixa eu falar uma coisa para você aqui, só a gente. Quando você cria expectativa com o outro, você perde.
perde a visão da realidade, perde o respeito por si mesmo, perde a autoconfiança, perde a sua própria autoestima e perde a realidade de enxergar que o outro é tão imperfeito quanto você. E por que que você deposita toda a sua confiança no outro, ao invés de pegar essa confiança e depositar em você, do fundo do seu coração? Porque, de novo, né? Talvez lá na sua infância, sei lá, vai de novo você falar que esse negócio da criança, mano. Lá na sua infância, tinha uma criança que era você, óbvio. E essa criança, dentro do aspecto de relacionamento, ela acreditou que ela não estava sendo vista, que ela não estava sendo cuidada pelas pessoas ali ao redor dela. É aquela criança que se achava solta. E ela cresceu precisando dessa proteção, precisando dessa segurança, precisando desse lugar. E aí, hoje, quando ela é adulta, quando alguém se aproxima nesse intuito de relacionamento, ela não conseguiu enxergar esse limite saudável, porque talvez ela não recebeu o limite desses adultos que estavam lá fazendo os papéis na vida dela. Papel da figura paterna, papel da figura materna, papéis de cuidadores. E ela não percebeu que tudo tem limite, inclusive as relações. Que aí hoje para ela é muito difícil colocar limite, mas ela precisa aprender para a própria segurança dela, para a própria maturidade emocional dela. Ao contrário, a gente também pode falar de pessoas que limitam excessivamente as relações e que nem se aproximam das outras pessoas. Isso também é um problema emocional dessa criança. Só que num movimento contrário. Era uma criança que se via também sem limite, se via também desprotegida desses adultos, e na realidade ela começou a impor os limites para se proteger, e hoje, quando ela é adulta, ela limita tanto que a barreira dela é aqui, né? Ninguém vem, ninguém entra. Eu não confio em ninguém. Então eu não posso abrir meu espaço, porque eu não confio em ninguém. Ninguém é confiável. Se meu pai e minha mãe não eram confiáveis, a outra pessoa comigo, numa relação profissional, numa relação pessoal, numa relação social, ela não é confiável. Então eu me fecho. E me fecho cada vez mais. E me fecho principalmente quando eu vejo que aquela conexão com a outra pessoa me afeta. Relacionamento afetivo, né? Eu tenho um afeto por aquela pessoa. Um afeto que eu não quero abrir para experimentar, porque eu não posso confiar, ainda que aquela pessoa esteja me oferecendo algo que parece bom para mim. Eu não confio. Eu só confio em mim. No máximo, eu confio em Deus em algum lugar ou no universo, se eu tiver essa espiritualidade, mas às vezes nem Deus. Às vezes eu chorei, fiz a minha oração e nem Deus estava lá. Então, vamos refletir. O excesso de limite é péssimo, assim como a falta de limite é péssima. A relação ela precisa de equilíbrio. E equilíbrio é: eu vou abrir meu espaço e você entra, tá? Mas eu tenho meu espaço e você também tem o seu. E a gente, enquanto individualidades, a gente pode se experimentar, mas sem que isso vire doença, sem que isso vire dependência, sem que isso vire codependência emocional.
Porque codependência emocional é puxado, é pesado e pode existir em qualquer hierarquia de relacionamento, profissional, social, familiar e etc. Então percebe como essa questão do limite, ela é essencial e fundamental na nossa vida? E que tanto a falta quanto o excesso é prejudicial, como tudo nessa vida? Conseguiu refletir acerca disso? E o que que você acha de trazer mais gente para a nossa comunidade para refletir sobre as emoções nesse sentido? O que que você acha de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e receber avisos de quando a gente colocar vídeos novos aí para você? E o que que você acha de marcar comigo uma sessão de diagnóstico para que dentro lá do ambiente de terapia a gente identifique se você tem excesso de limite e não permite que as pessoas se aproximem de você porque você não confia em ninguém, ou se você tem a falta de limite e todo mundo faz e acontece dentro de você e você no fim se machuca também com as relações, porque é muito desafiador para você. A gente pode marcar a sessão, conversar. Se você quiser se inscrever na Mentoria 3, o link também está aí embaixo na descrição. Se você quiser convidar mais pessoas, compartilhe esse vídeo. Comenta aí o que você achou. Comenta sobre essa reflexão, porque eu vou adorar saber o que você pensou e se você refletiu comigo também acerca desse nosso caos sagrado, mas que precisa ser entendido de alguma forma. Meu grandíssimo beijo, gratidão por você fazer parte e me dar a sua audiência, a sua atenção. E até o nosso próximo vídeo.